Acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Diga isso novamente. É meu prazer. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer. Vamos ouvir, igreja. É meu prazer, é meu prazer. É meu prazer. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto para bem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei um verdadeiro. Vamos encerrar com vocês dizendo isso ao Senhor. Nós, ache em mim um verdadeiro ensaio. Diga ao Senhor essa verdade. Ache em nós, Senhor, esse verdadeiro adorador que o Senhor procura. Amém? Agradecemos nossa rica oportunidade. Pastor Vanderlei. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vou falar uma frase aqui, vou ter que repetir. Deus não procura adoração. Vou repetir, Deus não procura adoração, Ele procura verdadeiros adoradores, amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para estar abençoando. Amado Deus, é no nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, que nós colocamos diante de Ti cada uma destas ofertas, cada um destes dízimos. Teus servos, Pai, estão Te adorando também através desses valores. É em nome de Jesus, Pai Santo, que eu Te peço, entra com providência em cada uma das causas. Queremos ter, Pai, uma igreja vitoriosa, irmãos tendo muitos testemunhos para compartilhar de bênçãos que o Senhor há de derramar na vida de todos aqui, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos sentar. O nosso mercadinho do amor, quero louvar a Deus também por cada uma destas ofertas que foram trazidas, estas ofertas de manjares que estão vindo para a casa do Senhor, para estar sendo compartilhado com aquele que está necessitando, amém? Louvado seja Deus. Que bom que você lembrou, que bom que você trouxe a sua oferta. Essa oferta nós deixamos para aqueles que não conhecem, para ser trazida justamente nessa data, na data onde nós temos a ceia, para trazermos essas ofertas. Eu quero convidar aqui na frente agora os pequeninos da casa do Senhor, devagarzinho, aí na frente, aqui do lado, ó. Vamos vir para cá, tendo cuidado quando passar aí pela... Glória a Deus. Vamos orar pelos nossos filhos? Impõe as suas mãos na direção deles. Pai amado, mais uma vez, nós queremos colocar diante de Ti a vida dos Teus servos, os pequeninos, Pai. Muito obrigado pela vida deles, muito obrigado, Pai Santo, porque os pais têm também entendido e têm trazido eles para a Tua casa. Nós
te pedimos, Pai Santo, que se cumpra o que está escrito na tua palavra, que mais tarde, Pai, nenhum destes se desvie, se afaste de ti, ao contrário, sejam servos abençoados e abençoadores, Pai. É em nome de Jesus que nós te rendemos graças. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar agora com os amados um texto que está escrito em Mateus, no capítulo 26. Enquanto isso, nós temos algumas pessoas que estão nos visitando. Eu tenho aqui o nome de Júnior. Quem é Júnior? Levanta a mão aí, Júnior, para a gente estar conhecendo. Quem é que está nos visitando hoje? Lá atrás. Deus abençoe, filho. Seja bem-vindo. Tem mais alguém nos visitando hoje? Levanta a mão aí para a gente estar conhecendo, se tiver. Não? Mas, Júnior, a nossa igreja tem uma saudação para você. Como é que é? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre, traga mais gente para ficar com a gente. Para sempre com Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, querido. Sinta-se abraçado pela igreja em nome de Jesus. Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36. Está aqui na tela também, para aqueles que querem acompanhar, pode acompanhar pela sua Bíblia. Nós temos apenas versões diferentes. Aqui diz assim: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou os discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que esteja falando, continue falando conosco. Amado Deus, Tu sabes, Pai Santo, Tua palavra foi lida e importa que nesse momento, Senhor, o Teu Santo Espírito, que é nosso convidado de honra, possa estar fluindo no nosso meio. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa estar tocando em cada um de nós, nos enchendo, Pai amado, com a Tua poderosa mão. Fala conosco, nos enche da Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Com certeza, essa passagem, talvez uma das mais lidas, principalmente em dia de ceia, todos nós sabemos, mas precisamos aprender um pouco a cada vez que a gente lê um texto na Bíblia, e eu quero lhe pedir um pouco da sua atenção para que nós possamos compartilhar. Jesus já tinha dito para os discípulos que estava chegando a hora, aonde iria acontecer, o Filho do Homem, como ele mesmo cita, seria preso, seria crucificado, passaria por aquele momento de dor, e aí ele se dirige para um local chamado Getsêmani,
Você sabe o que significa Getsemane? Getsemane era um jardim, mas o nome Getsemane significa prensa de azeite. Era um local onde era esmagado o fruto, né, da azeitona, para que fosse retirado o azeite. E aí você vê que na Bíblia não tem coincidências. Jesus está indo para um local onde ele seria esmagado a partir dali, e tudo vem a casar. E por que Jesus foi para aquele local? Porque quem foi que entregou Jesus? Ainda que alguém tenha pensado foi Judas, na verdade não foi. Foi Jesus que se entregou. Mas antes dele ir para aquele local, ele já sabia o que ia acontecer, mas mesmo sabendo, ele não desiste. Porém, como ser humano, naquele momento, Jesus estava ali como homem, e ele passa por um sofrimento, por uma angústia, algo muito forte. Quando o texto diz que ele diz assim: a minha alma está profundamente triste, até a morte, a ponto de morrer. É uma angústia muito grande. Ele está dizendo: olha, a angústia que eu estou sentindo é tão forte que eu posso até morrer por causa disso. E talvez algumas pessoas ainda não tenham entendido que Jesus precisava passar por aquele momento para que hoje você entenda que a dor que talvez você esteja sentindo, ou a dor que você já sentiu um dia, não foi tão forte, não foi tão maior, poderia até ser igual, mas a sua angústia foi uma angústia que poderia até morrer, porque nós sabemos pelo texto que Jesus chega a transpirar sangue. Segundo os médicos, para que isso ocorra, é um ponto extremo de angústia. Então não foi nada fácil, ali é um momento de angústia na alma. Depois disso nós vamos ver que Jesus vai apanhar, ele vai sofrer algo assim de uma maneira tremenda, ele vai receber, olha, tapas, murros, cusparadas, cuspiram na cara dele várias vezes, brincaram dizendo: olha, profetiza aí quem é que está te batendo, você não é o Cristo? Toda essa angústia que ele passa, nós vamos entender que eu gostaria que você, nesse momento, entendesse que Jesus vira para os discípulos e diz para eles: vamos até aqui, vamos orar comigo. Ele entra com um grupo, ele diz: vocês ficam aqui. Ele chama os três. Quem eram os filhos de Zebedeu? João e Tiago. Ele entra com Pedro, Tiago e João. Aí ele diz: vocês três venham comigo. E aí ele fala para os três. É esse momento que ele abre o coração dele e diz: eu estou com angústia muito forte. Você consegue visualizar esse momento? Você consegue pensar em Jesus naquele local? Era noite, não tinha muita claridade, tochas acesas, Jesus naquele local, falando provavelmente com a voz embargada, num momento de muita aflição, dizendo: olha, o que vai acontecer agora está me angustiando muito, me ajudem aqui em oração. Aí eu queria que você congelasse essa imagem. Sabe quem brinca de duro, mole? Está duro aqui, deixa congelado. Mais tarde eu vou chamar essa cena de volta. Então você congela aí, Jesus dizendo para os discípulos: olha, intercedam aí comigo. Porque tem algumas coisas que eu quero chamar a tua atenção, e para a gente entender, vamos compartilhar esses momentos. A primeira coisa que eu quero destacar, que essa dor que Jesus estava passando, como eu comecei a citar,
é para que ninguém possa dizer que Jesus não sofreu aqui na terra algo, ou que você tenha sofrido uma dor maior do que ele. De maneira nenhuma. Tudo que você possa ter passado de um momento difícil na sua vida, Jesus passou por algo pior, ou pelo menos igual, para que ninguém pudesse comparar. Só que nós temos uma grande realidade, e eu quero pedir a vocês todos que prestem bem atenção, porque quando acontecem problemas nas nossas vidas, e esses problemas vão tomando a nossa alma, trazendo essa angústia, muitos de nós não sabem lidar com isso. Já notou que a doença do século é a depressão? E por que vem a depressão? A depressão é o receio do amanhã, não é nem a dor de hoje. A depressão vem pelo amanhã, porque diz, no amanhã vai ser pior, e a pessoa vai se angustiando, e vai permitindo, e vai deixando. E por causa desses problemas, e eu quero que você pense comigo, são pessoas que muitas vezes não conseguem vencer. Qual é a tua luta? Ah, pastor, eu fui traída pelo meu esposo, eu fui traído pela minha esposa. E uma pessoa que foi traída pelo esposo, muitas vezes, não consegue viver uma vida mais normal, ela se torna escrava, ela não quer confiar mais em ninguém, ela acha que o homem, quem não já ouviu essa frase? Ô minha filha, homem não vale nada. É uma frase conhecida, né? Olha, vocês que estão rindo, é mentira, porque elas escolheram um para ficar junto com elas, viu? Homem vale sim. Mas é uma frase conhecida entre nós, dizer, homem não vale nada, por quê? Porque quem está falando é uma pessoa que sofreu uma dor e não soube lidar com o assunto. Não soube lidar com aquele momento. São pessoas que muitas vezes foram maltratadas no trabalho. Mas por que foi maltratada no trabalho? Porque o patrão não foi uma pessoa boa, ela começa também a dizer que patrão nenhum presta, que nenhum deles tem valor. Por quê? Porque ela sofreu e ela não consegue lidar com isso. São pessoas que foram criadas, muitas vezes por padrasto, madrasta, e sofreu na mão deles. Quantos exemplos eu já ouvi disso? De pessoas que me dizem muitas vezes, olha, eu fui criado, meu pai saiu de casa, minha mãe casou-se novamente, mas meu padrasto, ele também tinha um filho, mas ele batia em mim, mas não batia no filho dele. Ou então é a madrasta, que também tinha um filho, e ele apanhava mais porque ele não era o filho verdadeiro. Vocês já ouviram alguma coisa parecida? Ele não diz, olha, eu fui abandonado, mas Deus providenciou outra pessoa para poder ficar comigo. Não, ele quer lembrar do momento da dor e dizer que a dor dele é uma dor maior do que a dos outros. Uma pessoa que foi abusada e depois não consegue lidar com essa situação. Por quê? Porque houve um abuso. Então, ninguém é de confiança, ninguém presta, ninguém vale nada, todo mundo é suspeito. Gente, são lutas, pessoas que passam por situações difíceis e que não conseguem entender que têm dificuldade de aceitar o novo. Olha só. Pessoas que têm dificuldade de aceitar o novo e quando vêm para a igreja que aparece uma proposta do novo, elas dizem, não, eu sei o que eu passei. Vocês já ouviram, com certeza, histórias parecidas, porque essas pessoas, muitas vezes, por não saber lidar com o problema, uma das coisas que elas fazem, elas querem arranjar um culpado. Olha só que interessante. Ela diz, não, meu marido era gente boa, até que um dia ele conheceu aquele rapaz, fulano de tal. Aquele homem não vale nada. Meu marido era uma pessoa, no dia que conheceu aquela turma ali, ela começa a arranjar um culpado. Começa a botar culpa nas pessoas. Ah, porque meu pai me abandonou, por isso que eu vivo uma vida dessa forma. Minha mãe me abandonou, e por isso é que aconteceu o que aconteceu comigo. Por quê? Porque vive um problema, mas ao invés de pensar
na possibilidade de vencer, não, ela vive uma derrota e bota o sofrimento como um exemplo negativo na vida dela. Isso é muito importante a gente pensar a respeito, porque infelizmente é uma realidade que nós vivemos. Infelizmente é a história de muitos de nós aqui. Vivemos uma luta, e se nós não aprendermos a superar isso, e eu chamo a atenção porque ou você supera o sofrimento, ou duas coisas podem acontecer. Você se torna uma pessoa dura, ou você se torna uma pessoa madura. E normalmente, a maioria faz opção por ser dura. Por quê? Porque viveu um momento ruim. E aí ela não quer abrir mão. Ela diz, eu era uma pessoa que me dedicava, que abria meu coração, que eu falava para as pessoas tudo que eu sentia, mas agora eu aprendi com a vida, ainda diz que a vida ensinou para ela a ser uma pessoa dura, uma pessoa que não abre mais mão, uma pessoa que, olha, eu deixei de ser boba, eu era muito bobinha antes, agora não, eu não faço mais nada disso. Tem gente que está rindo como quem diz, parece que ouviu eu falando. Mas muitas pessoas querem se defender justamente dizendo isso. Se eu dizer uma coisa, lutas acontecem, mas ou você supera elas, ou você vai viver uma vida de derrotado. Só que tem uma diferença, quando você supera, quando você consegue se tornar uma pessoa madura, o seu nível de perdão aumenta. O seu nível de mudança de vida, você enche de compaixão. Nós vamos ver na Bíblia algumas passagens onde Jesus, ele vê algumas pessoas, e o texto diz que ele se enche de íntima compaixão, ou seja, a compaixão está dentro da gente, e você permite que a compaixão lhe encha, você veja a situação, mas veja com outros olhos. E por que eu estou chamando a atenção? Porque muitos de nós estão fazendo uma opção de viver uma vida de derrotado. E se você não parar para refletir sobre isso e tomar uma decisão de dizer, olha, eu quero repreender agora o que aconteceu na minha vida, mas eu não vou viver mais escrava dessa situação. Porque embora você possa ter uma vida, infelizmente, onde aconteceu algo muito terrível, Deus te deu a opção, uma liberdade nova, um novo momento, e a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ser mais do que vencedor em Cristo Jesus é você se apoderar da palavra que é Cristo e dizer, com Ele eu venço. Mas se você disser não, eu sei que isso muitas vezes é difícil, gente, porque as pessoas querem dizer, pastor, mas a minha dor, deixa eu dizer uma coisa, não chama mais a minha dor não, diga a dor que eu estava sentindo, e começa a repreender. Porque quando você começa a dizer, não, porque a minha dor, e porque o meu... Gente, tem gente que vai dizer, pastor, porque a minha dor de cabeça está repreendida, rapaz, a enfermidade que está lhe atacando, aquela dor, está chegando para poder lhe abater, mas ela está repreendida no nome de Jesus. No momento que você fica, a minha, o meu, o diabo toma posse. Eu vou falar sobre esse assunto, mas não vou falar agora, nós vamos ter vigília na próxima sexta-feira, tá? Vigília. Tem outras igrejas que estão vindo para cá conosco, nós vamos falar um pouco a esse respeito, nós vamos orar, inclusive, por pessoas aqui enfermas, e eu tenho certeza que Deus vai fazer muita cura aqui no nosso meio. Deus tem ministrado muito ao meu coração a respeito da palavra dele, eu andei compartilhando aqui com alguns irmãos já, o que Deus tem feito, a maneira como Ele tem trabalhado, e eu tenho certeza que todos nós seremos abençoados. Mas eu quero voltar aqui para o texto, porque independente de você ter vivido um momento difícil, Deus permitiu que você vivesse outro momento, superasse isso. E quando você supera, olha só, quando você resolve viver uma vida de uma pessoa madura, você tem uma experiência para você ajudar a outras pessoas. Olha só, você está vivendo uma vida de derrotado, você está vivendo uma vida de sofrimento, e você se enclausura naquilo, eu sou pobre, coitado, eu não tenho quem me ajude.
Você tem Jesus e Ele tem lhe ajudado. Sai desse casulo, pula para fora e diz: eu sou um vencedor. Por quê? Porque eu passei por aquele problema e eu estou vivo. Eu passei por aquele problema, mas eu decidi que esse problema não vai mais me abater. Aquele problema ficou lá atrás, ele não me pertence. Olha só, é você tomar posse do que a palavra de Deus fala para você. O problema ficou lá. O problema já não existe mais. Ele já se passou. E agora você vai viver o tempo todo resmungando? Mas foi. Você vai ficar velho e em cima da mesma tecla. Quando é que você vai crescer? Por que nós temos essa dificuldade de sair do berço? Por que nós temos muitas pessoas dentro da igreja, cristão há anos, e que são crianças? Porque, normalmente, não querem se libertar dos problemas, das lutas, e outros não querem, de maneira nenhuma, aceitar o que Deus está querendo fazer na sua vida. Eu vou adiante porque nós temos... Por que as pessoas têm essa dificuldade de falar a respeito do seu sofrimento? Olha só, Jesus entra lá no Getsemane, aí eu pedi que você congelasse aquela imagem dele chamando os discípulos e dizendo: a minha alma está numa angústia muito grande, é algo muito profundo, isso é algo que pode me levar à morte. Ele está compartilhando com Pedro, Tiago e João. Quem era Pedro, Tiago e João? 3 discípulos dele. 3 que não poderiam fazer nada por ele, porque ele é quem estava ensinando. Ele poderia pensar: para que eu vou falar para esses 3 mané que não podem me ajudar em nada? Mas o que foi que Jesus fez? Vem cá, vocês 3, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou muito angustiado. Eu estou vivendo um momento muito difícil, eu preciso da ajuda. Olha só a diferença. Tem pessoas que querem ficar enclausuradas dentro de casa e dizer: eu não vou para lugar nenhum, porque eu estou vivendo a minha dor. E Jesus está dizendo: olha, no momento da dor, não ficou só para mim, não. Eu chamei os discípulos, eu chamei as pessoas que estavam junto de mim e disse: olha, eu preciso de ajuda. Isso aqui traz um ensinamento muito grande, gente, porque cada um de nós que vive essa dor, que tem vivido esse sofrimento, pode sair desse local. E não é difícil, porque a Bíblia ensina. Chama alguém. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 5, bota aí por favor para mim, Tiago 5, versículo 16. Esse Tiago é irmão de Jesus Cristo. Diz assim: portanto, confessai seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Aí ele diz: Elias, o profeta Elias, era um homem como nós. E, no entanto, quando ele orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Olha só, porque nós temos uma ideia de que Elias foi um profeta que Deus reservou e trouxe cheio de unção, cheio de poder. E o texto está dizendo: olha, Elias e você não tem diferença nenhuma. Ele está dizendo: olha o poder da oração de uma pessoa justa. Ah, pastor, eu não sei se eu sou justo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ser justo, na realidade nós não conseguimos. O texto, quando diz ser justo, é ser justificado por Deus. Porque quando você aceita Jesus, é Ele quem te justifica. Deixa eu esclarecer melhor ainda. Quando você pega uma criança e ela está brigando com outra, e você chama: ei, o que foi que houve? Ah, ele me bateu. Aí você chama o outro: vem cá. Por que foi que você bateu? Ah, porque ele me bateu primeiro. É um justificando, dizendo: eu bati, mas é porque ele me bateu primeiro. Quando você está com Cristo, você não precisa dizer: eu pequei, eu errei, eu fiz isso, eu me arrependi, porque o Cristo é quem vai dizer: olha, esse daqui me aceitou. Ele aceitou
a minha morte lá na cruz. Ele aceitou o meu sofrimento, ele não precisa passar pelo sofrimento. Ele aceitou a minha dor, ele não precisa passar pela dor. Ele aceitou a minha morte, ele não precisa pagar com sangue. É ele quem te justifica. Agora, se você está passando dor e você não compartilha isso, você está fadado a ficar sofrendo mais e mais tempo. Pastor, mas a quem eu devo falar? A Bíblia diz que você deve compartilhar uns para com os outros, mas qual é o teste que você pode fazer? Primeiro, por favor, vá procurar um servo de Deus, uma serva de Deus, para você compartilhar. E se essa pessoa, assim que você falar, ela não fizer uma proposta de uma oração, ela apenas é uma fuxiqueira que ouviu a sua história. Por que é uma fuxiqueira ou fuxiqueiro? Porque não existe somente fuxiqueira, não. Existe muito homem que não tem papa na língua, certo? E aí quando ouve a história, ao invés de orar e dizer, Senhor, fulano acabou de passar para mim a situação, e a tua palavra tem promessas em cima disso, e eu quero quebrar agora todo o erro que está em cima disso. Se a pessoa não ora, é claro que nós temos situações que é necessário que seja levada para um pastor. Tem situações que tem que ser levado para um líder, alguém que tem autoridade para poder dizer, olha, isso aqui eu estou repreendendo. Olha só, eu já falei sobre isso aqui há tempos atrás. Ana, ela vai orar, e quando ela vai orar, o sacerdote olha para ela orando, e a palavra diz que ela está ali falando baixinho, parecia que ela estava bêbada, e o sacerdote ali olha para ela e diz, misericórdia, essa mulher está bêbada. Ela diz, não, meu senhor, não estou bêbada não, eu estou aqui expressando a minha dor, meu sentimento para Deus. Aí tem gente que faz inclusive pregações até bonitas sobre isso, a oração de Ana, moveu o coração de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, a oração de Ana não teria efeito nenhum se o sacerdote não tivesse dito que se cumpra o desejo do teu coração. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque naquela época só o sacerdote podia levar uma oração para Deus. O que Ana estava fazendo ali, ela estava despejando a dor que ela estava sentindo, mas ela não sabia que Deus derramou autoridade sobre a vida daquele sacerdote, e por causa da fala do sacerdote que se cumpra, que o que você pediu a Deus possa ser respondido, é por esse motivo que Deus respondeu. Se você traz um problema para uma pessoa que não tem capacidade, não tem autoridade para levar aquela situação para Deus, você também não vai conseguir. Nós precisamos entender isso, porque tem coisas que são mais difíceis. Ah, pastor, mas aqui diz que é para confessar o pecado uns aos outros, e o que aconteceu na minha vida, eu não pequei, eu não fiz nada de errado. Olha, quando você entra numa armadilha dessa, porque nós muitas vezes somos vítimas, sim, de uma situação, mas você começa a não falar para ninguém, porque você muitas vezes tem vergonha, você não quer falar para ninguém, porque aquilo te machuca muito. Eu já vi pessoas na igreja, por exemplo, que quando termina o culto, ao invés dela ficar e procurar um relacionamento e ter amizade, não, ela sai ligeiro. Aí ela diz, olha, eu já fui muito machucada, pastor. Aí quando chega na igreja, faz aquela amizade, daqui a pouco as pessoas me machucam, então eu prefiro ir logo embora e evitar de eu me machucar. Você está errado, você está errada, isso não existe. Relacionamento faz parte das nossas vidas. Se você não foi curado por causa de um problema, é por isso que essa luta continua, porque Deus quer que você seja melhor. É necessário, gente, acontece nas nossas vidas, o crescimento só vem através da dor, não vem através da alegria. Ou você permite que Deus trate logo, ou você vai continuar sofrendo. E eu estou falando isso porque eu não quero que ninguém fique sofrendo aqui, porque nós temos da parte de Deus a orientação, pare de sofrer. E não é pare de sofrer indo para tal igreja ou para isso não, quem pode te ajudar é Jesus. Só Jesus pode te ajudar. Mas quando ele diz, olha, confesse o que aconteceu na sua vida,
muitas vezes você já ainda não entendeu que você está mantendo em oculto e Satanás está aproveitando que está tudo oculto para poder piorar a sua situação. Enquanto está nas trevas, Satanás está vencendo. Enquanto você não fala para ninguém, você está vivendo uma vida de derrotado. Enquanto você não conta a sua dor, Satanás está se aproveitando. Mas no momento que você abre a boca e diz, olha, eu estou passando por essa situação, você está dizendo, eu quero melhorar. Eu preciso sair dessa situação. Olha o crescimento que isso pode promover na sua vida. Porque o que Deus está precisando é de pessoas que venceram etapas para ajudar o próximo. Olha só, a autoridade, eu tenho falado sobre isso aqui, a autoridade que muitos deixam de ter porque tem uma vida derrotada. Já passou por uma experiência, mas quando vai falar com alguém, como é que ela vai dizer para a pessoa, saia dessa, se ela está também presa numa situação? Olha a diferença de quem está numa situação e chega para o outro e diz, olha, eu vivi essa experiência que você viveu, e eu saí. Aí a outra pessoa diz, como? Eu fiz assim, eu busquei a palavra, eu falei com o pastor, eu falei com o líder, oramos juntos e eu venci. Aí você tem autoridade para falar. Eu tenho dito sobre isso aqui, falado sobre isso aqui, como é que uma pessoa como eu, embora tenha experimentado a droga quando eu era novo, não fui usuário de droga. Eu experimentei. Como é que eu vou ter autoridade para falar com uma pessoa que está nas drogas? Ainda que eu fale a palavra de Deus, eu não posso me envolver naquela situação, porque eu não tenho autoridade sobre aquilo. Aí Deus mandou André para aqui, pastor André hoje. Quando um usuário vai falar com ele, ele tem autoridade. Por quê? Porque ele viveu naquele meio. Quando ele começa a falar, daqui a pouco o de lá, rapaz, eu conheço você mesmo, era a gente que era junto, estamos lá, vem de cá, vem de lá, maluco, era nós. Vê que realmente é verdade. Então, para você hoje sair dessa situação e se tornar alguém que Deus quer usar, é só uma decisão, gente. É você sair de um estágio de larva para se tornar uma borboleta. Você está vivendo como uma lagarta ali presa naquele casulo. Você só vai sair quando você disser, eu não quero mais viver nesse casulo. Está dando para entender? Quem está entendendo, levanta a mão aí. Glória a Deus. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção. Jesus vai para eles e diz, orem comigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Infelizmente, o povo de Deus é um povo preguiçoso para orar. Aí Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí tem gente que diz, pastor, está escrito lá, a carne é fraca, eu não aguentei, pequei. Não é assim não, o texto está dizendo que a carne é fraca para orar. Se você se perverteu, é porque você é safado mesmo. Não era para falar safado. Me perdoe. Mas se você errou, foi porque você quis. Não é porque a carne é fraca, não. A carne é fraca para orar. Começa a dobrar seu joelho. Ah, pastor, mas eu não tenho costume, eu não sei orar. Gente, é disciplina. É disciplina. Começa a botar. Se você não aguenta, não tem prática, 5 minutos. Começa com 5 minutos. Reserve 5 minutos durante o dia. E diga que você vai estar dobrando os seus joelhos. 5 minutos apenas. E você vai vencer uma etapa. Se você não orava antes, Deus vai começar a olhar para você e vai dizer, olha, que bom está me buscando. Ainda é pouco, mas está acontecendo, não é verdade? Agora, se você busca somente 2 minutos, mas de todo o coração, Deus responde. Deus não está querendo aprisionar ninguém e você vai ter que levar 8 horas num canto de uma parede, de joelhos, de mão junta e orando aquelas 8 horas seguidas, não. Deus quer uma oração de todo o coração. Quando você faz isso, Deus não resiste. Deus responde de imediato.
Deus diz: olha que coisa linda, minha filha me buscando. E não importa, se está doendo, chore. Talvez você não precise dizer nada, você apenas comece a chorar e passa aquele momento. Deixa Deus agir. Agora, permita que Deus haja na sua vida, porque as pessoas às vezes ficam presas. Eu tenho medo. Outro dia uma pessoa me disse: pastor, eu estou com receio, porque eu comecei a me envolver na obra, e quanto mais eu comecei a me envolver, mais eu comecei a ser retalhado. É doença, é dor, é sofrimento. Acontece isso? Acontece, não acontece? Mas isso não faz parte das nossas vidas? Infelizmente, é uma verdade. A luta vem realmente, mas faz parte do crescimento. Você prefere viver fora disso? Quando você permite que Deus trabalhe na sua vida, você pode ter certeza que essa perseguição do inimigo é pouco tempo, porque ele vai tentar mesmo lhe derrotar. Ele vai dizer que você não vai conseguir, ele vai dizer que você tem que parar, mas quando ele vê que você se posicionou, ele vai dizer: não mexe naquela pessoa não, porque quanto mais mexe, ele procura Deus. Quanto mais futuca ali, ele vai para junto de Jesus. Deixa aquela pessoa ali quieta. Olha o segredo qual é. Aconteceu há pouco tempo atrás aqui uma situação interessante na igreja. Deus, como eu disse, chacoalhou, mas muita gente se posicionou. Na hora que vem a luta, olha, está na hora de me arregaçar as mangas e dizer: agora eu vou para a luta. Independente do que aconteceu, está na hora de lutar. A terceira coisa que me chama a atenção nesse texto, eu já estou terminando, hoje é dia de ceia. Jesus volta e encontra aquele povo dormindo. Engraçado que a Bíblia, ela é recheada desses assuntos. 10 noivas, 5 loucas, 5 prudentes. Nós conhecemos essa parábola, mas o texto diz que num determinado momento as 10 dormiram. As 10 entraram num sono profundo. Isso representa a igreja de hoje. E olha que Jesus ele conta essa parábola dizendo: olha, que nos finais dos tempos, na minha casa, meu povo vai estar dormindo. Olha só que interessante. Aí a palavra vai dizer: acorda tu que dormes. Aí ainda continua dizendo: ó, sai da morte, porque você está morto, e vem para cá. Foge da morte, porque quem está dormindo... Gente, o sono ele tem 5 estágios, pela ciência. O primeiro é quando você começa a permitir, seus olhos começam a pescar. É aquele momento onde o tic-tac do relógio incomoda a dormir. Você começa a ouvir aquelas horas, tic-tac, você acha que está forte. Alguém levanta, passa, você acorda, qualquer coisa incomoda. Depois que sai desse estágio, o segundo estágio é quando o corpo esfria e o batimento cardíaco diminui. O terceiro e o quarto estágio é quando você entra naquele sono profundo. O quinto estágio é quando os pensamentos estão a mil e começam a vir os sonhos. E a igreja está passando justamente esse momento de entrar naquele momento onde esfriou. Já saiu daquele momento de pesca, está começando a entrar naquela sonolência profunda, mas começa com os batimentos cardíacos caindo e a igreja esfriando. Como é que eu posso ter vitória, pastor? É uma luta individual. Por mais que eu fale aqui, não é eu falar que vai trazer jeito, mas a gente pode começar a buscar. A gente pode começar a buscar a oração. A gente pode começar a voltar para essa disciplina. Está esfriando? Tá. Pastor, me ajude em oração. Poxa vida, eu posso orar, mas não vai trazer efeito.
Por mais que eu ore, é você que tem que sair dessa letargia. É você que tem que se posicionar mesmo. Pastor, o que é que eu posso fazer então? Se envolva em algum trabalho na casa do Senhor. O que é que você pode fazer? Pastor, eu não sei fazer nada. Você sabe orar? Venha para a intercessão. Pastor, eu não gosto da intercessão. Então, bora trabalhar com criança. Pastor, eu não gosto de trabalhar com criança. Então, você vem aqui e fica na portaria. Pastor, eu tenho vergonha. Você está fazendo o que aqui, meu filho? Pelo amor de Deus. Se envolve em alguma coisa. Ah, eu gostaria de cantar. Canta aí para eu ouvir. Rapaz, é lindo. Mas Deus recebe. Eu não estou dizendo que não recebe, não. Mas está complicado. Tem que se esforçar um pouquinho mais. Mas você pode procurar ir para uma escola, melhorar seu canto, ampliar mais a sua maneira de cantar, e de repente você educa a sua voz e vai ser uma maravilha. Amém? É se esforçar, é fazer algo realmente, é se dedicar. Quando a palavra está dizendo aqui que achou dormindo, é porque infelizmente a coisa está acontecendo, sua vida está sendo destruída, e você está se acomodando, você não está se posicionando. A pergunta é: até quando você vai continuar nessa? Até quando você não vai despertar e não vai se posicionar? O último tópico que eu quero trazer: Jesus, naquele momento onde ele ora, ele volta, encontra os irmãos dormindo, ele torna a voltar, torna a orar. O que é que ele diz durante a oração? Primeiro ele começa: Pai, se for possível, eu não beber esse cálice. Eu não quero beber não, Pai. Essa situação é muito difícil, mas contudo, que seja feita a tua vontade. Nós gostamos de fazer a vontade de Deus? Olha só, nós não queremos fazer a vontade de Deus. Temos dificuldade de fazer a vontade de Deus, essa é a verdade. Agora, qual é a vontade de Deus? Está escrito lá em Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, e são pensamentos bons, de paz, não são para mal, para que vocês tenham um futuro e uma esperança. O pensamento que Deus tem a seu respeito, o que Deus quer a nosso respeito, é coisa boa. Então, por que não fazer a vontade dEle? Por que não contribuir com o reino de Deus? Por que vai continuar preso dessa forma? Eu quero convidar o grupo de louvor para vir aqui na frente, está encerrando. Infelizmente, o que a gente vai ver são pessoas vou fazer a comparação aqui como o profeta Jonas, e quando Deus diz: vai lá e faz o que eu estou te pedindo, qual foi a resposta de Jonas? Correu fora. Jonas pulou fora. Gente, eu quero pedir que, por favor, até esqueci de comentar isso aqui, não é para ficar saindo da igreja durante o culto. Vamos evitar essas saídas. Dá para guardar um pouquinho mais, pedir a diaconia para não permitir mais ninguém passar, não. Quem quiser, volta, ficar no templo. Está na hora de ficar levantando, não. Já vai terminar, ninguém está desesperado assim, não. Precisamos entender, gente, que profeta Jonas, a palavra estava dizendo que Deus queria usar a vida dele. Quantos Jonas tem aqui? Quantos aqui são Jonas? Pessoas que estão na casa do Senhor, que Deus quer usar, e quando Deus diz: vá, meu filho, venha para a obra. Senhor, agora eu não posso. Eu acho lindo, mas eu agora não posso. Por quê, meu filho? Não, porque eu tenho que fugir para a minha faculdade. Eu estou escondido lá atrás da faculdade. Mas depois que encerrar a faculdade, eu vou. Outro diz: não, é por causa do meu trabalho. Eu preciso de dinheiro. Eu trabalho porque eu tenho necessidade financeira. Então, depois do trabalho, eu vou. Estão escondendo ou não estão? Porque quando Deus diz: olha, faça a minha obra,
ele entra com recursos, ele entra com providência. Eu não conheço um que tenha se envolvido na obra e que Deus não tenha trazido recursos. Ah, pastor, eu conheço gente aí que está passando necessidade. Eu vou chamar a atenção. É servo do Senhor mesmo? Está se envolvendo com aquilo da maneira correta ou ele está querendo fazer do jeito dele? Isso é muito importante a gente pensar também. Porque Deus muitas vezes está dizendo, olha, faça a minha vontade. E a vontade não é que você venha para o altar. A vontade é que você vá para a portaria. Apenas para abraçar as pessoas. Apenas para dizer, eu estou aqui na casa do Senhor para fazer o que Deus quiser. Eu quero encerrar, inclusive fechando aqui um apelo. Você, pede à igreja que fique em pé. Você pode repetir comigo, diga assim, Senhor, que seja feito a tua vontade. Amém? E por que você não tem vindo para a obra? Por que nas igrejas nós temos tido tanta dificuldade para arranjar obreiros? Por que você tem ficado no seu lugar e quando faz o apelo você não vem na frente para voltar para a casa do Senhor? Por que você não vem na frente para dizer, eu quero aceitar Jesus? Você acabou de dizer que seja feita a tua vontade, mas não é para você? Para pensar, é para ser feita a vontade de Deus? É ou não é? É isso mesmo que você quer? Eu vou pedir ao grupo de louvor que esteja tocando um louvor, cantando mais um louvor, e eu quero desafiar, se tem alguém aqui no nosso meio, que está afastado da casa de Deus,